Olá! Voltamos para darmos continuidade na nossa leitura aí, né? Olha só, professora, esse trechinho aí, pois é, né? Nós precisamos entender o que nós estamos lendo e o que nós estamos aprendendo de fato, né? Então vamos lá. Nós paramos aqui. E segundo, o ser humano ocupa sim um lugar no tempo e no espaço. Esse tempo é o agora, o presente, o hoje, né? O momento em que está vivendo. No planeta Terra, o passado não pode ser ocupado pelo ser humano. É o que eu acabei de dizer, né? Eu, Delmira, né? Eu poderia estar lá na pré-história? Não. Se eu estivesse lá na pré-história, o meu presente seria lá, né? Então, não tem como eu ocupar. E nem o futuro. Por exemplo, hoje eu estou na idade contemporânea, né? Nós estamos nesse período. Mas para frente vai acontecer muito mais coisas, como aconteceu desde lá da pré-história. E aí eu posso garantir que eu vou estar lá na frente, o que vai acontecer? Não. Eu ocupo meu tempo e meu espaço no presente, aonde eu estou vivendo no momento, ok? Então vamos lá. Como nós vimos aqui, vou voltar aqui só para vocês poderem entender. Olha os anos que passa de um para o outro, de um período para o outro, né? Nós somos presentes no período em que nós estamos, né? Agora, eu posso voltar aqui no ano primeiro, sendo que eu estou no ano 2020? Será que eu teria vivido tudo isso, 2020 anos? Com certeza que não, né? Então, por isso, eu não posso voltar para o passado, né? E, por enquanto, nós estamos aqui na idade contemporânea, né? Mas nós não sabemos o período que ele vai demorar e quantos mais períodos vai ter. E como eu posso dizer que eu vou estar lá no futuro? Vamos dizer que é daqui a 2000 anos também? Nós não sabemos, né? Então, nós só sabemos do presente. Por isso, o homem, ali diz assim, ó. O homem não pode ser ocupado pelo ser humano. O passado não pode ser ocupado pelo ser humano e nem o futuro. Ele vai viver o presente, né? Pelo menos por enquanto, né? O que os historiadores encontram no presente são ações, são apenas vestígios do passado e hipótese de um futuro. Vamos entender o que é isso? O que os historiadores... O que é isso aqui, historiadores? São as pessoas que estão registrando a história, né? Que vai lá pesquisar como que aconteceu, quais são os fatos, aí ele vem, registra tudinho. Então, eles são chamados de historiadores, tá? E aí eles dizem assim, que os historiadores, como que eles conseguiram então escrever sobre a antiguidade? Se eles são, por exemplo, se algum dos historiadores são no dia de hoje, como que ele consegue escrever sobre o passado? Aí é isso que ele está dizendo ali, ó, que são apenas vestígios do passado. Agora, o que é vestígio? Vamos entender, eu trouxe aqui para nós, ó. Vestígios são marcas, rastros deixados, né? Ele vai lá e consegue um rastro, consegue uma marca, consegue algo deixado daquele período e que ele consegue, através de outros estudos, de outras histórias, ele concluir o que de fato aconteceu. Mas é tudo somente marcas, rastros. Não é nada assim, vivido no momento e registrado. Entendeu? Então, vestígios é isso. Ele tem os vestígios do passado, certo? Ele vai lá e consegue uma parte,
um pedaço, uma marca, um rastro, uma pintura, como nós vimos o que eles deixavam no período antes, né? Eles desenhavam. Então, através disso, ele vai estar concluindo, através dos seus estudos, das suas pesquisas, né? Das suas teorias. Aí ele conclui e traz para nós, certo? E agora, hipótese de um futuro. Então, ele pode deduzir que vai acontecer isso. Ele pode supor que vai acontecer isso. Vai ter uma chance de acontecer isso. Porque ninguém sabe sobre o futuro, né? Pode imaginar que pode acontecer isso. Mas somente quando nós estivermos vivendo para nós sabermos se de fato vai acontecer isso, né? Ok? Então, deu para entender aí essa parte, né? O que os historiadores encontraram no presente são apenas marcas, rastros do passado e suposição de um futuro, certo? E aí, vamos para a primeira perguntinha aí, né? Na primeira página, página 43, vem trazer essa perguntinha simples aí para nós. Vamos lá, vamos ver. No texto... No planeta Terra, o passado não pode ser ocupado pelo ser humano e nem o futuro. O que isso quer dizer? Olha só, se nós tivéssemos só lido por ler, nós não saberíamos responder, né? Mas, com as nossas explicações, com as nossas pesquisas, nós podemos entender que no planeta Terra, o passado não pode ser ocupado porque o homem, ele vive no seu presente, ok? O homem, ele vive porque o homem, ele vive no seu presente, na sua atualidade, ok? Por exemplo, no nosso período, tá certo? Por isso ele não pode viver nem do passado, porque lá a pré-história aconteceu lá quando? Ano primeiro, né? Já se passaram 2020. Ele poderia estar lá no passado? Não. E ele pode estar no futuro, sabe mais qual outras período que vai ter para frente, né? Nós não sabemos, mas nós podemos garantir que nós vamos estar lá? Não. Então, a resposta aqui o que isso quer dizer? Que o homem, ele vive no seu presente, no seu período atual, ok? Tudo bem? Qualquer dúvida quanto à resposta, pode chamar aí, professora Delmira, não entendi, e aí eu vou estar explicando novamente, ok? Então, vamos continuar aí com a nossa leitura. Vamos passar para a próxima página agora, né? As próximas páginas são mais tranquilo, tá bom? Porque, claro, nós, os professores, primeiro lemos, né, antes de vir explanar para vocês a aula, e aí a gente vê as dificuldades, às vezes, da gente mesmo poder entender para poder passar para vocês, né? E é necessário que vocês compreendam, não façam só uma leitura por ler, mas que possam compreender, tá bom? E aí eu vou mandar a foto das figuras aí para vocês. Não precisa imprimir, se não quiser. Tem criança que fala, professora, eu vou imprimir, eu vou colocar. Ótimo, isso é muito bom, sabe por quê? Porque a nossa mente, ela lembra só enquanto nós estamos vendo e lendo. Aí daqui a pouco você já esqueceu, né? Você já viveu tantas situações, então aí você esquece. E quando está lá no caderno, coladinho, qualquer dúvida, você vira a página, você olha e já clareia tudo, né? Então vamos continuar a nossa aula. Ações da humanidade ao longo do tempo e do espaço podem se tornar repetitivas. Igual eu falei, né? Repetitivas. Lá naquele período lá, o que nós podemos dizer? Naquele período lá, eles viviam, eles teriam que sair para caçar, para comer, né? E no nosso período hoje, é diferente? São ações diferentes, mas
tem as mesmas repetições. Nós podemos dizer, o homem ou a mulher, agora também a mulher, sai para trabalhar, dessa vez não mais com forças físicas, mas sai sim para trabalhar, para ganhar seu pão de cada dia, né? E trazer para casa, para dentro do seu lar, né? Aí tá aqui falando sobre os costumes. Nós podemos também falar sobre moda. Quantas modas que às vezes a mãe fala assim, vocês crianças não, né? Mas as mães falam, nós já usamos essa moda há alguns anos atrás, esse corte de cabelo, né? Há alguns anos atrás, é porque ele torna repetitivo, né? Naquele período lá, o filme que nós falamos dos Grudes, né? O pai, ele tinha medo do novo, né? Ele não queria sair, ele queria ficar só dentro de casa. É o que nós hoje estamos vivendo, né? Uma educação diferenciada, né? Que às vezes o professor fica meio apreensivo, as crianças, os pais, né? Dessa nova situação e que nós estamos vivendo, mas que na verdade são transformações, né? Daqui a pouco, o que vai acontecer? Não vai ter mais aula presenciais, de repente pode acontecer isso, né? Não estou dizendo que vai ser isso e nem quero que seja isso, né? Porque eu acho que o contato, né? Você ali no presencial é muito mais precioso, né? Muito mais gratificante do que você assim, né? Dessa forma. Mas, enfim, eu estou dizendo suposições, né? Então, continuando a leitura. Repetitivas como os costumes, as tradições, os comportamentos, que são medos, de novo, né? E duradouras como as construções, né? Os meios de transportes, de construção naquele período, eles viviam em caverna. E de repente, bora fazer casa. Será que essa casa não vai cair em cima de nós, tal, né? Aí depois veio os prédios. Imagina um prédio, a pessoa ficava com medo daquele prédio desabar. Então, são situações, né? Ações que são repetitivos. Os meios de transporte, as atividades econômicas, etc., né? Aí vai indo, né? Mas também podem ser alteradas, sofrer mudanças e até mesmo deixar de existir. Com certeza, né? Tem situações que deixam de existir. E, por exemplo, um fogão a lenha, talvez vocês podem não conhecer, mas o pai e a mãe conhecem, né? Fogão a lenha, você quase já não vê. É mesmo quando alguém mora no sítio mesmo, né? Lugar separado para ter um fogão de lenha. Isso é um exemplo, né? E tantas outras coisas. Então, vamos para a nossa próxima perguntinha aí, né? Você já notou alguma mudança em sua cidade, bairro ou escola? Mesmo vocês com essa idade, talvez você já percebeu sim, né? Às vezes uma rua que não era asfaltada foi asfaltado. Uma creche que não tinha no seu bairro foi construída, né? Várias situações, né? Uma academia que antes não tinha, agora tem. Então, são várias situações que podem ter ocorrido no seu bairro ou escola. Então, a pergunta é: você já notou alguma mudança em sua cidade, bairro ou escola? Se for sim, você vai responder primeiro lá, sim. Se for não, você vai responder primeiro não. Aí depois vem a pergunta, continua, né? Peça a um adulto que lhe conte algo que foi alterado em sua cidade ao longo do tempo. Então, isso já é o que você, por exemplo, quando você mudou para esse bairro, ou depois que você nasceu, né? Já aconteceu essas mudanças. Então, primeiro é a sua resposta pessoal, sim ou não, ok? E depois você vai perguntar para um adulto, a mãe, o pai, o irmão, a tia, qualquer um que mora ali perto, pergunte quais foram as mudanças que houve. Aí você vai colocar, foi construído isso, foi colocado asfalto,
construído um campo, ok? Aí vocês vão responder aí essa perguntinha também, que está na página 44, ok? E aí vamos continuar, né? Vamos continuar. Número 2. Mudanças e permanências históricas ao longo do tempo. Agora, essas mudanças é referente ao lugar, né? Como nós já começamos a falar aí. Permanência refere-se àquilo que se mantém, que permanece igual, né? Ao longo do tempo, que não mudou, que continua existindo. Por exemplo, a escola onde eu estudei, que eu fiz meu prezinho, o meu primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, ainda está lá no mesmo lugar. Então, ela é uma permanência, a escola onde eu estudei, ok? Mudanças refere-se àquilo que é diferente do que existia no passado. Coisas que passaram por mudanças e grandes transformações. Eu posso dizer também ali a Arena Pantanal, né? Ali antes era um estádio, Governador Fragelli, e hoje ele é uma arena, né? Ainda é um estádio, sim, mas com amplo espaço, né? Inclusive, acontece até aulas, né? Tem turnos de aulas ali, né? Então, são mudanças que ocorreu. Vamos ver outros que ocorreram. Pensemos no exemplo da sala de aula. Podemos dizer que a maneira como as salas são organizadas, alunos nas carteiras e professor na frente falando, é uma permanência. Desde quando eu estudava era assim, né? E continua sendo. Por isso, ocorre há bastante tempo. Por outro lado, podemos dizer que a liberdade dos alunos é uma ruptura, quer dizer, é um avanço, né? Essa liberdade, pois é algo mais recente, diferente do que acontecia, por exemplo, há 40 anos atrás. No meu tempo, aluno, nenhum momento ele falava, nenhum momento ele contribuía, né? Ele só ouvia o professor e fazia atividade, diferente de hoje, né? Vocês podem estar contribuindo, falando o que entenderam, como que é a sua vivência, qual que você sabe das mudanças. Então, vocês têm oportunidade de falar, a liberdade de falar, né? Então, vamos passar para a página 45 agora, tá? Que vem mais uma perguntinha. Converse com um adulto e peça que ele te conte como era a escola em sua infância. A distância de onde morava a escola. Então, primeiro é como que era a escola na infância dele. Aí depois, segundo, a distância de onde morava da escola, se era perto, se era longe. Como que era o lanche? Olha só, tem várias perguntinhas aí, né? Como que era o lanche? Como que eram as brincadeiras no intervalo? Depois, faça um pequeno texto nos contando, certo? Então, vocês vão anotarem parte por parte, ok? Dessas perguntinhas. E depois vocês vão fazer um pequeno texto contando. Eu entrevistei, vou dar um exemplo. Eu entrevistei a minha mãe, ela estudou assim, dela foi desse jeito, acontecia assim. Ou então eu entrevistei meu pai, eu entrevistei minha tia, ok? Vocês vão colocar ali quem que vocês entrevistaram e como que foi os relatos, ok? E por hoje só, eu creio que já foi assim bastante assunto para vocês aí estarem lendo novamente, tá? Vou mandar as figuras para vocês estarem olhando, tá bom? Para vocês compreenderem e para vocês também responderem as perguntinhas, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Amanhã tente de novo, quem não tentou hoje entrar lá no Microsoft Teams, tenta amanhã. Nós estamos fazendo somente teste por enquanto. Vou estar mandando as aulas no WhatsApp. Não se preocupem, ok?
mas vai chegar o momento que nós vamos estar lá, vamos perder o medo, né? Do novo, da transformação, e vamos estar lá com liberdade nas nossas aulas. Um beijo no coração de cada um de vocês e até amanhã.